Se você acha que pode fazer alguma coisa, ou se você acha que não é capaz de fazê-la, de qualquer forma você está certa. Essa frase é do Henry Ford. E aí eu pergunto para você, você tem a síndrome de Gabriela? Tipo, nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim? Se a resposta for sim, você tem o mindset fixo. Meu nome é Gleice, eu sou mestre em educação, pedagoga, arteterapeuta, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro e uma apaixonada pelo desenvolvimento humano. Eu venho desenvolvendo as minhas metodologias, as minhas propostas de trabalho em sala de aula, em projetos sociais, a partir dos estudos que eu venho fazendo sobre essa temática. Então eu comecei estudando o Jung, então assim, esses dois livros são livros que eu recomendo se a pessoa quer se aprofundar, ir um pouquinho além e conhecer esse trabalho do Jung. Eu acho que esses livros são bem interessantes. Tem também os livros do Carl Rogers, que são de uma leitura bem mais simples, bem mais fácil e também ajudam muito a gente a ter esse olhar. E por último, há uns 3 anos eu venho estudando o livro da Carol Dweck, que é o Mindset. Então, a partir desse trabalho e seguindo a linha da Carol, que é uma psicóloga e uma pesquisadora, a Carol divide as pessoas em dois campos, assim, as pessoas que têm mindset fixo e as pessoas que têm o mindset de crescimento. As pessoas que têm o mindset fixo são aquelas pessoas que têm dificuldade de lidar com fracasso, têm dificuldade de enfrentar e lidar com os problemas. Ela é uma pessoa mais imediatista, então para ela um erro já leva a um fracasso e ela já desiste e ela tem muita dificuldade de lidar com isso. Uma pessoa com mindset de crescimento é uma pessoa mais flexível, uma pessoa que gosta de enfrentar os desafios, uma pessoa que quando ela comete um erro, ela rapidamente se recupera e segue adiante, buscando resolver esses problemas, e é uma pessoa que lida melhor com as frustrações. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, que eles pegaram um grupo de pessoas e fizeram um teste onde as pessoas estavam usando um capacete que media os sinais do cérebro e essas pessoas recebiam umas cartelas e elas precisavam ler uma série de letras separadas em blocos. Assim, MMMM, MMNMMM ou NNNMNN. E quando elas estavam lendo, elas tinham que rapidamente identificar qual a letra que não fazia parte desse bloco. E os pesquisadores perceberam que o cérebro emitia 2 sinais de 1/4 de segundos quando as pessoas cometiam um erro. E eram 2 tipos de sinais diferentes. E eles perceberam, então, que as pessoas que haviam respondido no questionário anterior ao teste, que eram pessoas que, ao deparar com um problema, buscavam superá-los e que não se amedrontavam diante de um erro, emitiam um sinal diferente no cérebro das pessoas que anteriormente haviam respondido que elas tinham dificuldade em lidar com os problemas e que elas não gostavam, se sentiam desconfortáveis com isso. A pesquisa revelou que o cérebro da pessoa passa então a responder de acordo com o pensamento que a pessoa tem com relação à forma com que ela encara um problema. Então, o cérebro da gente, ele aprende com esses sinais. Então, essa pesquisa, ela vai ao encontro do trabalho da Dweck, né? Ela vai ao encontro do trabalho do Carl Rogers, né? Que mostra exatamente isso, a forma com que as pessoas vão se formando. Então, muitas vezes, o pensamento a crença que a gente tem da gente, muitas vezes ela é construída a partir do olhar e a partir do julgamento dos outros. Quem tem filho pequeno e quem trabalha em escola com criança, percebe muito isso, que de crianças muito pequenas
que já têm um mindset fixo, né? São crianças que têm dificuldade de resolver os problemas, são crianças que têm dificuldade de participar de uma brincadeira, que têm muita dificuldade de lidar com a dificuldade de se resolver uma questão. E aí a gente se pergunta, né, como pode crianças tão pequenas já ter isso? E uma outra pesquisa mostra que a criança, a partir de 1 ano de idade, já começa a desenvolver, a se desenvolver a partir do julgamento e do olhar de quem cuida dela. Então, muito cuidado, né, para quem tem criança pequena, com aquelas falas que a gente ouve muito. Eu já presenciei várias vezes mães, né, amigas, falando, caiu, mas é sempre assim, toda vez que pega o pão, deixa o pão cair, ou toda vez que vai tomar um leite, derruba o leite, né? Derrubou, imagina se não ia derrubar, né? Tinha mesmo que ter derrubado. Ou então assim, o seu irmão, se fosse o seu irmão, não teria feito isso, né? É sempre ou então um professor que chega e fala, é sempre você, né? Tinha que ser você. Então, essas falas, elas marcam as crianças. Você coloca um rótulo na criança e a criança passa a responder a partir disso. Ela acaba ficando com o seu modo de pensar sobre si, sobre a sua capacidade, restrita a esse julgamento. Então, crianças que foram... Essa segunda pesquisa mostra que as crianças que foram criadas a partir de julgamentos têm uma dificuldade maior de lidar com os desafios, de superar os erros, do que as crianças que são estimuladas e que são criadas com falas de que você pode, o leite derramou, mas isso acontece, né? Vamos limpar e tá tudo bem, tomar mais cuidado na próxima vez para não derrubar, mas não colocar as crianças em caixinhas. Quem é de sala de aula percebe muito algumas situações, e aí eu vou falar a partir das experiências que eu tive, tanto quando eu entrava nas escolas de forma transversal com os projetos das ONGs, como depois que eu passei no concurso do Rio de Janeiro e me tornei professora, assim. Quando eu entrava na escola para desenvolver um projeto pelas ONGs, às vezes eu ouvia muito assim dos responsáveis pela escola, não vamos trabalhar com a turma X, porque a turma Y é uma turma de crianças muito agitadas, muito desatentas, tem crianças com muita dificuldade, ou então abria para as crianças que quisessem participar do projeto, porque era projeto que às vezes era contraturno, e aí na hora de olhar as fichas, algumas professoras falaram, essa criança aqui não, essa criança é muito problemática, né? Essa criança é muito difícil. Então, existe já essa percepção, esse julgamento das crianças, e quando eu entrei no concurso, né, eu lembro assim que na primeira escola que eu trabalhei, na sala dos professores, as pessoas falaram, nossa, a sua turma é terrível, a sua turma é isso, a sua turma é aquilo, olha, lá tem um menino X, que ele é assim, que ele é assado, ele é agressivo, ele é violento. Então, assim, eu peguei uma turma cheia de rótulos, assim, as crianças estavam rotuladas ali, e elas realmente respondiam aquilo. Só que 1 ano de trabalho com essas crianças, desconstruindo tudo isso, através de um método que eu mesma fui desenvolvendo a partir de todos os estudos que eu fazia, os trabalhos sociais com crianças institucionalizadas, essas crianças foram saindo dessas amarras, foram saindo dessas caixas e foram realmente vendo o potencial que tinha, né? Isso não acontece de nenhum bimestre, mas no decorrer do ano, essas crianças seguiram com outro comportamento, isso comentado por professores, para os demais professores, comentado nas reuniões do conselho de classe. Por quê? Porque simplesmente eu não julgava aquelas crianças, eu dei espaço para que elas pudessem se desenvolver como elas são, né? E todo esse trabalho baseado nesse olhar, né, sem julgamento, procurando trazer para as crianças uma percepção, trabalhando com o seu pensamento, com a sua forma de pensar. Então, existem atividades que você pode trabalhar dentro da sala de aula, que você motiva a criança a isso, né? A ter essa vontade de superar os erros, de ter essa percepção que ela tem.
eu estava numa outra escola, não na mesma, numa outra escola, e aí a gente estava sem professor, chegou uma professora de música nova, e ela foi pegar a minha turma. E quando essa turma era uma turma que não me dava trabalho, era uma turma de crianças que não tinham brigas, eles eram um pouco falantes, um pouco agitados, mas eles estavam, a gente já vinha trabalhando alguma com a educação socioemocional, com a comunicação não violenta, as crianças estavam respondendo muito bem ao trabalho que eu estava desenvolvendo. E aí, lá pelo 3º bimestre, chegou uma professora nova, e quando ela olhou na turma, que ela falou, ih, essa turma eu já conheço, essa turma é terrível, e ela falou isso olhando para as crianças. Esse ali, aquele ali, só sabem brigar. E eu olhei e falei assim, nossa, mas eles não brigam. E aí ela já entrou e já começou a dar aula, e eu saí da sala, e aí eu estava planejando, eu fiquei na sala ao lado de uma outra professora, para não ter que descer, porque era uma escola grande, e eu estava com problema na lombar, e eu não queria me locomover muito, descendo, saindo, descendo escada, enfim. Fiquei nessa sala ao lado. E de repente eu comecei a ouvir uma gritaria no corredor da escola, uma gritaria, uma confusão, criança correndo, criança falando e escutando a voz da professora. E aí a gente saiu para ver, eram esses 3 alunos rolando pelo chão do corredor, brigando. Eu nunca tinha visto isso, eu já estava no 3º bimestre. E aí elas conseguiram lá separar a briga, ela desceu com essas crianças para a direção, era a primeira vez que eles desciam para a direção nesse ano. E deixei que a coisa se resolvesse, era a aula dela, e depois eu voltei com as crianças, peguei a turma e fui entender o que estava acontecendo, por que daquela briga, e aí comecei a falar para eles claramente das caixinhas, que a gente precisa sair das caixas que nos colocaram, que aquela fala da colega, mesmo sem nenhuma intenção, fez com que eles entrassem para uma caixa, estivessem dentro de uma caixa que eles já haviam saído. Porque essa caixa não fazia sentido para mim, nem fazia sentido para a turma. Então, eu acho muito importante, quando a gente fala de mindset, a gente, enquanto professores, e olhar para os julgamentos que a gente faz, não rotular as crianças, não colocar as crianças nas caixinhas. E a gente mesmo, perceber o quanto da nossa reação é uma reação porque a gente cresceu ouvindo julgamentos e ouvindo falas que nos definisse enquanto pessoas, Então, na verdade a gente não é, e a gente nem percebe que não é. Então eu acho que trabalhar com mindset é você tirar as pessoas da caixinha, é você se sair da caixa, é você raspar toda a tinta que tem em cima de você para você mostrar quem você é, mostrar o seu potencial. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador, eu não quero fazer um vídeo muito longo, porque eu vou fazer outros vídeos e eu vou fazer algumas lives também, falando principalmente sobre o livro, mas eu queria só, antes de compartilhar, porque eu vou compartilhar a tela do computador para mostrar 2 atividades que eu tenho feito com as minhas turmas, e essas foram feitas agora recentemente. E eu quero mostrar essas 2 atividades que você pode começar a trabalhar na sala de aula ou com o seu filho na sua casa. Antes, eu quero trazer uma questão aqui do livro que eu acho bem interessante, que é como é que desenvolva, para você desenvolver o seu mindset. Então, a Carol pergunta, qual é o seu, Aí ela dá algumas perguntas para você responder, e aí ela te coloca um pouco em onde você está se enquadrando. Você é certo tipo de pessoa e não há muito que possa fazer para mudar este fato? Independente do tipo de pessoa que você seja, sempre é possível modificá-lo substancialmente? 3. Você pode fazer as coisas de maneira diferente, mas a essência daquilo que você é não pode ser realmente modificada? Você é capaz de modificar os elementos básicos do tipo de pessoas que você é? E aí aqui as afirmativas 1 e 3 são mindset fixo, e a 2 e 4 são de crescimento.
Então, muitas pessoas acham que não pode modificar a sua essência. E aí é que eu acho que é uma das questões mais difíceis de você entender o que é o mindset. Porque tem pessoas que falam assim, mas Gleice, a minha essência não vai mudar, eu já sou assim, né? Mas muitas vezes o que você julga ser a sua essência foi algo que colocaram em você, né? E aí a gente não está falando de valores, de ética. Então, assim, existem umas questões que a gente que precisa ser conversada, discutida com um vídeo com um tempo maior, né? Aqui eu não quero aprofundar muito isso, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou compartilhar minha tela, mas eu queria só deixar essas questões para você refletir um pouco, né? Até que ponto você é exatamente assim ou até que ponto você pode mudar. Eu ouvi outro dia de um aluno meu de 11 anos, ele falando assim, professora, mas eu sou assim, eu não vou mudar, é o meu jeito de ser, né? E aí até que ponto esse jeito de ser não pode ser aberto para mudanças, para crescimentos, para os desafios que a vida nos propõe. Então eu vou compartilhar agora a minha tela para mostrar para vocês duas atividades práticas que você pode trabalhar em sala de aula. E eu vou estar compartilhando aqui duas atividades que eu venho trazendo, que fazem parte do método Athena. Então assim, quem não me conhece, eu venho há muito tempo trabalhando com formação de professores e nesse processo todo eu desenvolvi um método que a gente chamou de método Athena, foi um nome coletivo, que é um método que se baseia em um tripé que trabalha comunicação não violenta, educação socioemocional, pedagogia social, pedagogia sistêmica e o mindset. Então, essas atividades fazem parte do método, são atividades que eu trabalho dentro da minha sala de aula, que foram testadas durante mais de 3 anos, né, e foram sendo aperfeiçoadas. Então, esse aqui são frases típicas do mindset fixo. São frases que a gente ouve muito das crianças na sala de aula, né? Ah, eu desisto, não sei fazer. Nossa, isso é muito chato, né? Eu não sou bom nisso, isso é difícil demais. Eu nunca vou ser inteligente igual a ele, igual a ela, tia. Ah, tia, eu nunca vou ser inteligente igual a ela. Então, são frases que a gente vai ouvindo e que foram, então, organizadas. São frases muito comuns numa sala de aula. Então, eu peguei essas frases e aí eu transformei essas frases numas tarjetas. Então, eu peguei umas tarjetas e escrevi essas frases aqui nas tarjetas. E aí, o que eu fiz? Nas tarjetas brancas, eu usei o mindset de crescimento e na coloridas o fixo. Tá? Então, espalhei no quadro, li as frases para as crianças e pedi que elas fossem lá e colocassem a inicial do nome delas naquelas frases que elas achassem que tinha mais a ver com elas. Expliquei que não tinha certo, não tinha errado, que isso é um exercício, uma atividade que a gente vai fazer, como elas estão acostumadas, que eu sempre estou trabalhando com atividades assim, que elas vissem quais frases que elas falam mais, que tem mais a ver com elas. E elas foram lá e foram colocando a inicial do nome, eu vou observando, né? Elas foram, quando não estava na pandemia, iam de 2, 3 crianças, agora na pandemia foi de uma em uma, e colocando as suas iniciais, e eu observando e vendo que as crianças têm uma percepção muito coerente delas, porque são crianças que eu já percebo nisso nelas, né? Essa minha turma, por exemplo, eu já estou no 2º ano com elas, eu as peguei no início do ano, pegou a pandemia, ficamos online e eu segui com a turma, então eu já consigo identificar algumas percepções e elas foram lá e foram se encontrando nas frases. Depois, né, aqui estão as frases, e aí essa metodologia de tarjetas é uma metodologia também muito legal de trabalhar.
Eu mandei cortar numa gráfica essas tarjetas, mas você pode cortar na sua casa mesmo. Eu uso muito com os professores no processo de formação, então eu mandei fazer na gráfica porque eu realmente utilizo muito. É um material que não é caro, é um material que você pode modificar as coisas, as pessoas podem participar, faz com que o processo seja mais participativo. Então aqui as crianças estão indo colocar. Aí eles vão colocando, né, a inicial dos nomes. E aí depois eu começo então a conversar com eles sobre as frases e a gente começa então a agrupar as frases do mindset fixo com as do mindset de crescimento. Então, se eu penso, eu não sou capaz, qual frase eu poderia usar para que eu possa sair dessa posição? Então eu explico um pouco para eles como o cérebro funciona, e aí eu expliquei mesmo, eu fiz um desenho do cérebro, eu mostrei quais as partes do cérebro a gente processa o aprendizado, a gente já estudou em ciências, né, o sistema cerebral, então eu volto nisso, eu reforço que a gente tem pedacinhos no cérebro que estão voltados para uma determinada habilidade nossa, para um determinado aprendizado. E aí eu começo a falar da importância da gente mostrar para o nosso cérebro que a gente pode aprender de outras formas. Então a gente começa a agrupar isso e a conversar sobre isso. Então a gente, isso é chato, né? Isso é difícil demais. Bom, mas eu tentarei novamente, irei tentar de um jeito diferente. Eu adoro esse desafio. Então a gente foi conversando sobre isso, né? Sobre como é que é fazer um desafio. As crianças que gostam de desafio falaram um pouco de como gostam. As crianças que gostam que estudam de formas diferentes compartilharam como é que fazem isso. E aí você percebe claramente que as crianças que têm um desenvolvimento melhor, e eu não estou falando de nota, de conceito, mas estou falando de habilidades, são as crianças que têm um mindset de crescimento. Então são crianças que não se intimidam de ir ao quadro e de errar, né? E aí aprende, quando eu falo não é assim, para olhar e se sente confortável em estar falando sobre o seu erro. Então a gente percebe na sala de aula de uma forma bem tranquila que faz sentido o que a Carol Dweck fala no livro. E aí a gente então faz todo esse processo, tá? Então, eu nunca serei inteligente, mas o quanto que eu estudo também, né? O quanto que eu estou me esforçando. Então, eu posso estudar um pouquinho mais. E aí você também percebe, se a criança tem uma dificuldade maior, ela precisa de um apoio. Então, você também precisa trazer essa questão. A gente vai fazendo isso, né? E aí depois a gente traça um plano de estudo. Cada um vai traçar para você um planejamento para si, né? Um planejamento do que precisa fazer. E aí, na sequência, eu venho para essa atividade aqui, que é o caminho do aprender. Eu trabalhei as duas no mesmo dia, que é uma metodologia do James Nottingham. Ele criou essa metodologia para que a criança perceba que o aprendizado não é algo fixo, mas que é um processo e que você vai caminhando por esse processo e que vai mudar de acordo com o que você está aprendendo. Então, se eu tenho que aprender a lavar uma roupa, eu vou aprender de um jeito. Se eu tenho que aprender a passar uma roupa, eu vou passar de outro. Ou se eu tenho que aprender a matemática, eu posso ter uma dificuldade. Com a língua portuguesa, eu vou ter outra dificuldade, né? Andar de bicicleta, eu vou ter uma dificuldade. Andar de patins, eu vou ter outra.
Então as coisas não são fixas. Eu não aprendo a andar de patins, não significa que eu não vou aprender a andar de bicicleta. Ou então, eu não consigo lavar uma roupa, então eu não consigo passar uma roupa. Então são habilidades, né, que você faz no seu dia a dia e que você vai passando. Então aqui as crianças, a gente conversou sobre o caminho, também são frases que a gente ouve muito com as crianças. E aí depois elas receberam uns bonequinhos e cada criança então pintou o bonequinho, colocou o seu nome, deu uma cor que quis, enfim. E aí depois ela veio e foi colocando o bonequinho naquele pensamento, naquele pedacinho do processo em que ela se encontra. E ela definiu uma questão. Então, assim, eu vou fazer o caminho da matemática, eu vou fazer o caminho no português, eu vou fazer o caminho da educação de uma forma geral. Então, ela falava onde ela estava, isso aqui eu estou pensando na matemática. E fica muito claro para a criança que não é uma avaliação dela, que não é um processo do coletivo, mas é uma questão muito individual, que a gente vai ter uma visão do coletivo, no final a gente percebe isso, e para nós professores isso mostra também em que momento a criança está, como ela se percebe no processo de aprendizagem dela. É uma metodologia muito deliciosa, gente. Então, assim, dá para a gente olhar para a nossa turma com um olhar muito especial. E para a turma também se perceber e ver como que a gente pode caminhar nisso. Eu procuro trabalhar muito com a minha turma a questão de grupo, então nós somos um grupo, mas nós somos pessoas individuais com diferenças, então isso tudo tem que estar muito bem colocado dentro desse grupo. Então aqui as crianças vão colocando, né? Então, os primeiros são as que estão com mais dificuldade, né? Eu não entendo, está muito difícil. E aí depois a gente tem aqui o caminho do aprender, com aquelas crianças que estão ainda numa fase do tá muito difícil, não estou entendendo. Então eu tenho algumas crianças aqui que eu sei quais são. Eu tenho aquelas que vou tentar de novo, que já estão avançando, né? Talvez alguém possa me ajudar. Estou começando a entender. Então a gente olhou para isso. Esses bonequinhos estão colados com fita crepe, então eles saem daqui. A ideia é de que a cada 15 dias a gente possa modificar esse bonequinho. Então, se essas crianças que estão aqui, a gente tem 15 dias para fazer com que elas caminhem, né? E aí o grupo inteiro está buscando nesse final de semana uma forma, pensando como isso pode acontecer. A gente tinha, antes da pandemia, uma metodologia que eu chamava de mesas do saber, onde eu colocava uma criança que tinha um domínio maior de uma determinada matéria ou de um determinado conteúdo, desenvolveu melhor a habilidade nisso, e ela recebia nessa mesa as crianças que estavam com mais dificuldade, e ela então explicava como ela tinha aprendido, como ela sabia aquilo. E as crianças iam passando pelas mesas, então tinha a mesa que a criança ela tinha mais habilidade, ela explicava, e depois ela ia para uma mesa onde que alguém iria explicar para ela. Então, como as crianças rodavam, não tinha aquela coisa de eu sei mais, eu sou... Não, porque ninguém sabe tudo, né? Sempre tem alguma questão que você precisa trabalhar, e isso ficava claro. Com a pandemia, eu não tenho como fazer isso, porque eu não posso colocá-los juntos na mesma mesa. Eu tenho que ter 1 metro de distância. Então, a gente está pensando como a gente pode, e a minha turma é uma turma grande, eu tenho 33 alunos, então eu não tenho como fazer que as mesas fiquem com espaço maior. A gente está pensando nisso, é uma coisa que eles vão pensar, nós somos um grupo, mas a gente tem que trazer essas crianças para cá, ajudá-los a avançar, e eles também perceber que eles podem. Então eu conversei muito com eles sobre isso. Se eu sinto necessidade, eu chamo essas crianças depois em algum momento para conversar melhor com elas qual é a dificuldade que elas estão tendo, né? Então, algumas crianças aqui eu já venho conversando.
Então, essa metodologia é uma metodologia que ajuda muito a gente a fazer uma diagnose da turma, as crianças se perceberem e entender que a educação é um processo. Então, espero que vocês tenham gostado dessas atividades. Elas são atividades extremamente fáceis de você desenvolver, com custo de material, né, praticamente zero. Você usa sulfite, cartolina, coisas que você tem na escola, e você consegue fazer com que as crianças percebam onde elas estão, né, como elas percebem, como elas se percebem dentro do processo ensino-aprendizado. Então, eu sempre coloco que a minha forma de pensar a educação é uma forma de pensar totalmente freiriana, né? A minha base é Paulo Freire, a minha base é Carl Rogers, a minha base é o potencial que a criança tem e é enxergar e partir a educação e a educação seguir a partir daí. Então, no meu processo de ensino-aprendizado, a criança, ela é protagonista, ela tem que estar nesse papel. Com todas as limitações que uma sala de aula me coloca, eu não tenho como modificar o currículo ou modificar o número de alunos que eu tenho numa sala de aula, 33, 40 crianças, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, eu consigo avançar para que eles estejam no papel mais protagonista possível dentro do processo de ensino-aprendizagem que diz respeito a eles e também a mim, né? É uma troca constante, a gente aprende muito e quando eu trabalho essa metodologia que eu acabei de mostrar para vocês, eu estou abrindo espaço para que a criança se perceba e para que a criança ela avance no seu processo, né? Ela adquire ferramentas próprias, internas, ela se organiza internamente naquilo que ela sabe que pode crescer e que pode avançar. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha podido compartilhar um pouco dessa minha vivência, dessa minha experiência. Se vocês gostaram e chegaram até aqui, curtam o vídeo. Se achar que é interessante que outros profissionais tenham acesso, compartilhe. Eu agradeço muito a presença de vocês. Comentem caso vocês tenham feito essas atividades e tenham algumas questões que vocês até não concordem, não entenderam muito bem. Deixa aí. No Instagram eu vou estar fazendo lives falando mais sobre o livro especificamente. Então, se você quiser, passa lá e me acompanhe também lá no Instagram. O nome é Locus Educação, Gleice Mayra. Gratidão.